Olá, eu sou Moisés Ezagui e hoje é o quarto dia do Aprenda a Reencarnação. Nós vamos falar do percurso da vida física, né? No primeiro dia nós fizemos uma apresentação, no segundo e no terceiro nós conversamos um pouco do processo do nascimento, agora nós vamos fazer o percurso da vida física. Esse é importante, você nasceu. Agora nós estamos aqui vivinhos nessa terra e começa a nossa história física. Nossa história física é uma história maravilhosa. Ela só precisa ter um sentido. E a gente precisa entender qual é o sentido da vida, que nós vamos discutir no último dia. Mas, após o nascimento, a criança ela tem todos os chakras abertos. Ela está disposta a assimilar e aprender muito mais sobre a vida do que em qualquer outro momento. Principalmente porque os fatores emocionais, os fatores de medo, não existem ainda integralmente, a não ser os resquícios da vida anterior, mas que ainda não são muito visíveis. A criança trabalha principalmente no chakra básico, até os 5, 6, 7 anos. A atividade dela é uma atividade fisiológica, né? Ela não tem aquela coisa toda do adulto, né? de fazer várias verificações ou análises para qualquer atitude. Para ela as coisas são muito simples, né? Ela tem um desejo e tenta satisfazer esse desejo. É um momento de aprendizado, é um momento também que, como ela está trabalhando muito mais no chakra básico, que é o chakra emocional, ela pode ficar com marcas de medo, né? Os nossos medos, eles são muito bem registrados por esses chakras emocionais. Então, até por isso que o Freud dizia, né, que as marcas da infância, elas pegavam a pessoa. O chakra básico ele tem uma alta aceleração, ele responde muito rápido ao ambiente. E por esse motivo, ele também é um gerador de energia, né, densas muito forte, muito potente, e ele exige também a reposição dessas energias. Por isso que a criança acaba sempre se alimentando muito mais do que um adulto, né? Ela não tem o controle, o gasto de energia dela é muito maior. Tanto quando ela está no chakra básico, quanto ela está no chakra esplênico, ou mesmo quando a atividade dela é no chakra umbilical. Esses 3 chakras são chakras instintivos e no percurso da nossa vida física, nós vamos, se a gente dividir em setênios, dos 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, cumprir o amadurecimento e o percurso desses chakras. Significa que quando você chegasse no 7º ano da tua vida, você já deveria estar trabalhando mais no esplênico, ou seja, com a consciência muito mais voltada para o esplênico, que seria o desenvolvimento natural nosso, né? Depois disso, você passaria para o chakra umbilical, né? E a sequência dos chakras, se a gente considerar os 7 chakras magnos, tá certo? O que vocês estão ouvindo agora é um pássaro. Esse pássaro, como nós estamos num lugar cheio de vegetação, né? Tem um pássaro preto aqui que ele faz muito ruído, ele é muito engraçado. Mas nós estamos falando exatamente do percurso da vida física. Então você vai cumprir até os 21 anos, né? A gente deveria cumprir o amadurecimento dos ciclos dos chakras, que acontece de uma forma natural se não houver nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de problema. Se você conseguisse ter uma relação muito boa familiar, uma relação em que você é acolhido, que você conversa de forma tranquila, sem cargas emocionais, sem agressividade, sem imposições, sem ter que dar conta do desequilíbrio das pessoas, aí você vai fazer esse percurso natural. Então você chega nos 21 anos absolutamente resolvido nesses 3 chakras. Como a maioria de nós não consegue se resolver nesses 3 chakras, nós ficamos com uma coisa que o psicanalista ou psicólogo vai chamar de regressão à fase primitiva ou regressão à infância, quando acontece algum tipo de
de situação em que você é instintivo. Muitas vezes a pessoa tem uma risada infantilizada, né? Ela se comporta como um bebê, até fisicamente mesmo. Ela fica gordinha como um bebê, né? Ela quer ser um bebezão, por conta de não ter algumas coisas resolvidas nesse momento. Mas a gente vai fazendo esse percurso. A boa ideia é que nós entendamos como nós deveríamos lidar com essas situações da nossa vida, com essas fases. Então, até os 7 anos você tem que ser criança mesmo. Você tem que viver como uma criança. Uma criança, você não pode ficar querendo que ela seja um gênio e colocando um monte de coisa para ela aprender de forma descabida. Tem que ser na medida, ela tem que ter muita brincadeira, ela tem que aprender de forma lúdica. Esse momento é um momento reativo e que essa reatividade pode ser aproveitada de uma forma muito boa para que ela cresça, para que ela saia desse processo, porque aí ela passa para a nova fase naturalmente. Aí ela vai ter a fase da adolescência, que é uma fase de uma alta pulsão do chakra básico e do chakra esplênico, e a potência desses dois chakras reunidas vai dar um desejo sexual muito grande, né? A criança, ela não tem noção, ela não sabe muito bem o que é sexualidade, né? E aí acontecem muitas coisas na vida da gente que podem desorganizar, né? E fazer a gente tomar caminhos que às vezes nem são tão bons para nós. Mas uma boa orientação faz com que a gente lide com essas pulsões de uma forma mais tranquila, né? A gente consiga direcionar essas energias para as coisas produtivas. E aí isso é muito bacana. Então você vai fazer até os 14 anos, é um percurso, né? Esse percurso deveria estar voltado muito mais para o eu do que para as coisas externas. E aí você vai para a terceira fase, que seria, né, aí você estaria trabalhando o teu umbilical, é aquela coisa de você achar que pode mais que o outro, que você é o centro do mundo, e por aí afora, né? Mas, como nós não aprendemos as coisas direito, a gente cria elementos defensivos muito fortes com relação ao nosso ego, delimitando o nosso espaço. A primeira delimitação que a gente faz é o nosso nome, né? O seu nome, ele tem que ser, é o teu espaço. Aí você vai trabalhando isso durante o resto da tua vida, por não ter muito conhecimento, achando que você está certo. E eu penso que nós temos que aprender a fazer o caminho do desapego do ego e tudo mais. Senão a tua vida física ela não amadurece. Você vai vão passar os anos, né? E com essa mudança, com essa passagem de anos, você vai simplesmente não aproveitando tudo que você deveria aproveitar da tua vida. Então, cada fase da vida ela tem que ser cumprida da melhor forma possível. A gente não vai conseguir nunca cumprir 100%, né? Você vai poder cumpri-la 70%, 80%, o que já vai ser muito bom para a gente. Então, é uma boa ideia que a gente tenha noção disso que eu estou falando. As outras fases, você vai passar pelo chakra cardíaco, você vai passar pelo chakra laríngeo, pelo chakra frontal e o coronário, você deveria chegar por volta dos 50, 51, 52, até os 60 anos, você conseguir chegar nesse chakra. E você estaria numa condição de maturidade bastante interessante, porque esse deveria ser o nosso objetivo natural, né? E dá para perceber que a pessoa não chegou quando ela é muito exaltada, quando ela é agressiva, quando ela ofende os outros, quando as coisas não prestam, né? Imagina, se alguém faz alguma coisa e você grita com a pessoa, você não aceita o que a pessoa é, você está sempre certo. O que os outros fazem é sempre besteira, é sempre mal feito, né? Isso revela que a pessoa de verdade não tem a consciência nos chakras superiores. Ela está ainda transitando ali pelos chakras umbilical para o chakra cardíaco, né, em termos de consciência. Porque de verdade nós sempre utilizamos todos os chakras. Mas em termos de consciência, a tua maior atividade se denuncia exatamente pelo fato de você ter um comportamento dentro dos padrões daquele chakra. Uma consciência bastante avançada, ela respeita todo mundo, né? Ela vai estar numa condição de receber o outro,
mesmo o outro com muitas dificuldades, ela consegue enxergá-lo. E ela consegue sempre fazer um movimento que seja um movimento de ajuda, de continuar o outro, sabe, coisas bem mais maduras do que simplesmente desqualificar, né? Tem muito isso, né? Você desqualifica o outro não presta, né? Fica aquela coisa bem infantil que são os confrontos. Confronto é bem infantil. Confronto, sabe, está nos primeiros chakras sabe, entre o chakra básico, o chakra esplênico e um pouco do chakra umbilical, né? Porque eles permitem essa coisa de delimitar espaço e de confronto o tempo todo, né? Você tem que vencer o outro, que é uma grande bobagem, né? Porque se a gente imaginar que o nosso percurso de vida, que você pode fazer tanta coisa, você pode criar, ter muitas atividades físicas saudáveis, atividades mentais saudáveis, né? A gente acaba não fazendo nada disso e praticando só as coisas convenientes para a gente, né? Então, o nosso percurso tem que ser feito com acréscimos de conhecimento e com acréscimos de comportamento. Então, esse seria um bom percurso de vida física, né? Então, você vai conhecer alguém na tua vida. Nós, quando a gente conhece, a nossa carência nos leva por caminhos, às vezes, que não tem nada a ver com o nosso crescimento e a nossa evolução. Mas conhecer alguém bacana, conversar com essa pessoa, dizer quem você é com sinceridade, ouvir o que a pessoa é, ver se existe compatibilidade, né? Depois vem os filhos e, como nós não fomos educados para fazer as coisas de forma organizada, a gente vai fazendo do jeito que dá. Os nossos próprios filhos a gente não trata com carinho, com a boa vontade que deveria, né? Nós sempre pagamos culpas, né? Quando a gente trata bem o filho, é para se livrar de uma culpa. E não seria uma boa ideia essa, né? Então, o nosso percurso de vida física, ele é um percurso que ele deve fazer uma curva, que é mais ou menos uma parábola, né? Você vai subindo, 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 chega num ponto de equilíbrio da tua vida física, em que você tem, sabe, as tuas reações físicas estão numa situação boa, você tem saúde, e depois ela começa a decair, e esse declínio é natural para todos nós, pelo desgaste desse corpo físico, que é um corpo vulnerável, destrutível, sequencial, né? Você não consegue se deslocar. Estou em outro lugar e já está lá. Você tem que fazer um caminho para chegar, um corpo sequencial, né? Então, a gente sabendo disso, tem coisas que a gente pode continuar. E a continuidade é o nosso crescimento interno. Esse crescimento interno, ele é fundamental. Por que ele é fundamental? Você vai chegar lá pelos 50, 60 anos e você pode ter saúde física, mas você pode estar crescendo cada vez mais em termos de consciência, de percepção de tudo. Quer dizer, a tua vida está muito rica e muito feliz. Você vai encontrar algumas pessoas assim, mas são poucas pessoas. Algumas até acham que estão assim porque elas querem se convencer. Mas, de verdade, só o conhecimento, ele não é tudo o que a gente precisa para ser melhor. O conhecimento e as nossas atitudes, elas são fundamentais. Seria uma boa ideia que a gente chegasse no fim da vida, né, e tivesse crescido na relação com o outro, no tratamento com o outro, né, saísse dos processos de agressividade, de passividade, das nossas patologias, amadurecesse mesmo. Se a gente tem alguma dificuldade, vamos resolvê-las. Inclusive, não só resolvê-las através do esforço do ego, mas através da ajuda de um profissional, né? Vamos lá, se você tem uma doença, você tem que procurar alguém, um médico, alguém que vai te ajudar. Não é para deixar as coisas ficarem piores, né? Verdade? E aí você vai fazendo esse percurso, esse crescimento é um crescimento muito importante. É bom aproveitar cada instante da nossa vida para acrescentar alguma coisa, para organizar. A organização, sabe, é fundamental para que a gente lide com todas as coisas que nós somos, tanto com aqueles desejos que são instintivos, que a gente vai ter que lidar, quanto com os desejos que não são instintivos, que são aquelas coisas de uma construção mais organizada e racional. A nossa alimentação, tanto a física, né, quanto a nossa alimentação mental, ela tem que ser de qualidade. E eu penso que isso é um ponto importante.
né? Eu, pessoalmente, não como carne, né? E acho que não é uma boa ideia comer carne. Isso é uma ideia minha e eu não acho que se alguém come está tudo bem, não tem problema para mim. Eu não como porque eu levo em consideração vários fatores energéticos e considero a carne uma energia muito densa, né? E no final das contas, eu acho que você pode comer vegetais, né? E que também vai ser saudável, vai te dar, sabe, muitas vantagens em termos espirituais e energéticos, porque é energia imanente, né? Não é uma energia consciencial que foi consagrada pelo medo, pelas reações instintivas, porque é isso, um animal é assim, né? Você está consumindo tudo que ele é. E fazer uma vida mais feliz. Então, quando chega lá no fim da história, né, você vai poder ter conhecimento suficiente para continuar a história, porque a perda do corpo físico não termina a sua história. E digo para você que a gente se encontra com o que a gente é. Não fica pensando que você vai um dia perder o corpo físico e falar assim, olha, agora vou para melhor. Não, você vai continuar a ser o que você é. Eu sempre estou falando isso. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa minha frase é uma frase que, desde o meu primeiro livro, eu coloquei. Somos herdeiros de nós mesmos, não só dessa vida, mas das várias reencarnações, né? Você vem fazendo o percurso e esse percurso, você é o responsável, né? Não tenta passar a culpa para outra pessoa, você é o responsável. Então, você vai fazendo toda a tua história até o momento em que você vai se encontrar com o último dia da tua vida, né? A última hora, o último instante, né? E é uma boa ideia que a gente faça isso como apenas uma passagem tranquila de uma situação de consciência para outra. Você não vai mais estar com o corpo físico, é uma roupa velha que você vai ter que entregar, né? E a gente, mesmo sabendo disso, eu sei que a gente acaba tendo muito sofrimento, né? Na hora que a pessoa falece, você não tem mais a presença física, não tem mais o diálogo, não tem mais o abraço, não tem mais as risadas e toda a convivência que a gente tem, né? Compartilhar um espaço. Às vezes a pessoa pode até não falar muito com você, mas o fato de você saber que ela está ali por perto já é muito bom, né? O dia que ela não estiver, você vai falar, puxa vida, né? Ficava sempre aqui comigo, né? Não é assim? É assim. Então, a gente vai fazer esse percurso. E aí a gente vai fazer uma vida física, um caminho que ele tem sentido. A nossa vida física, ela é muito importante, porque esse corpo, ele nos permite contato com consciências de vários níveis. E eu penso que só isso já é muito importante. Você aprender mais. A gente sair daquelas coisas repetitivas que nós aprendemos, né? Não só repetitivas, mas que não dão espaço para você poder pensar, agir, fazer, dizer. Nós temos que poder abrir a mente para isso. E não é só você, não. Quando eu estou dizendo você, porque o outro também precisa desse espaço. Imagina que alguém tem uma crença, você tem que respeitá-la, né? E que alguém não acredita no que você diz, você tem que respeitá-lo, é o direito que a pessoa tem e é o momento dela. Até porque a gente não sabe em que nível espiritual de verdade nós estamos, né? Nós só achamos que somos melhores, porque isso é muito bom, né? Eu falo, puxa, eu sou muito bom. Não, você é só uma parte de um todo, você está aqui para compor esse todo e é uma boa ideia se esforçar o máximo melhor para ser uma boa parte de tudo isso, né? Mas aí você fez um percurso de vida física em que você aprendeu bastante sobre a espiritualidade, aprendeu bastante sobre uma atividade qualquer. Eu, pessoalmente, acho que a nossa vida física ela tem que ser feita com vários aprendizados para que a gente possa abrir espaços e frequências nos nossos chakras, entendeu? Então, você pode, eu sempre estou falando isso, estou repetindo, estudar uma língua, né? Escrever, estudar música, pintar, fazer uma atividade física qualquer, né? Aprender, por exemplo, a dar uma palestra, né? Aperfeiçoar sua relação com as pessoas, que isso é fundamental, né? Não fica falando, mas essa pessoa é ruim, essa pessoa é isso, é aquilo. Você tem que saber mais.
E esse saber mais nos leva à libertação. Então, de você pensar sobre isso, para que você amplie o seu universo simbólico, né? E nos últimos momentos da sua vida você não saia pensando, puxa, eu não consegui fazer nada. Você tenha consciência de que você fez bastante coisa. Talvez você não tenha conseguido fazer tudo, mas o teu esforço foi um esforço nesse sentido. Isso seria um percurso de vida física. Agradecer tudo que a gente tem e principalmente agradecer o que a gente não tem. Isso é sério. Quando alguém diz um sim para você, que esse sim seja igual ao não. Porque aí você vai saber avaliar como você está dentro de você. Quando você tem alimento e quando você não tem alimento. Você tem que ter o coração agradecido. As coisas externas não podem mudar você. Eu sei que isso é um percurso e eu estou falando isso para que você possa ouvir, né, e pensar sobre isso. Daí a gente vai fazer o próximo passo, que é o momento da morte. Nós vamos falar daquele momento em que você já não tem mais o corpo físico e como ele acontece. Mas aí eu devo dizer para você que o nosso site é o www.centrodeestudos.org. Acesse o foradocorpo.com. No Fora do Corpo vai ser maravilhoso, porque você vai poder fazer as perguntas que você tem dúvida e eu vou responder. Tá ok? A gente tem um sisteminha maravilhoso de perguntas e respostas, elas vão se acumulando e quando eu tenho um determinado número, aí eu respondo para várias pessoas ao mesmo tempo. E esse é um percurso do Centro de Estudos da Consciência. Conheça o SEC, conheça São Damião, que é um sítio maravilhoso, conheça esse pessoal do SEC que trabalha muito e se esforça e que de verdade está tentando se livrar do ego, né? Essa é a grande ideia, para que a gente possa se relacionar sem as barreiras emocionais que nós criamos. Bom, se você puder nos ajudar, aí você tem o botãozinho aí embaixo, você dá uma clicada nele, né, e contribui para que a gente possa continuar esse nosso trabalho. Nós nos encontramos agora no próximo dia. Esse foi o dia 4, nos encontramos no dia 5. Se você não assistiu o dia 3 e o dia 2, que falam sobre o nascimento, assista. É bastante interessante você saber como é que o espírito participa dessa história toda. Qual é a realidade dele, né? Por que ele pode abortar? Por que ele pode não nascer se ele quiser, né? Então, e por que uma mulher também pode, de repente, desistir de ter o filho por algum motivo? A vida ela é mais complexa do que a gente imagina. Nós criamos uma forma, nós criamos uma forma de vida, mas ela não é conforme as nossas regras. Ela segue as próprias regras. www.centrodeestudos.org, foradocorpo.com